pensativa mesmo, assim, sobre o que eu poderia falar. E eu estava lendo o livro Roteiro, eu gosto sempre de ler, assim, um determinado dia da semana, e aí eu pensei, esse tema, que é o dinamismo, né, o evangelho e o dinamismo, ele fala muito com a gente toda vez que a gente conversa sobre ele, porque acho que a gente se viu nesse tempo de pandemia também, muito com mãos atadas, a gente se sente muito impotente muitas vezes, e a gente esquece que, que Deus dá pra gente toda essa energia, toda a nossa capacidade, seja ela em diferentes áreas, né? Em diferentes capacidades que a gente adquiriu aí durante todas as nossas encarnações, para ajudar o próximo, para colocar tudo aquilo que o Evangelho traz para a gente em modo de ação. Então, esse texto do livro Roteiro, é o capítulo 20. Emmanuel vai trazer, então, o evangelho e o dinamismo. Acho interessante a gente conversar primeiro sobre a palavra dinamismo, né? Ela quer muito dizer sobre movimento, sobre as forças, né? Principalmente na física, ela quer dizer sobre força. No dicionário mesmo, dinamismo vem como aquilo que se modifica sempre, né? Que evolui, que pressupõe o movimento, a mudança. E eu queria conversar sobre isso com vocês, sobre essa nossa centelha divina que tem dentro da gente, que faz com que muitas vezes a gente não consiga ficar na inércia. Apesar, pode falar, apesar da gente querer, às vezes, ficar ali parado, não, agora eu não vou me preocupar, agora eu vou ficar aqui na minha, eu vou me isolar, a gente traz dentro da gente essa vontade de ser feliz. E a gente esquece isso. Mas como a gente nasce para ser feliz, a gente tem alguma coisa dentro da gente que vai impulsionando, que vai fazendo com que a gente tenha esse movimento. E não só da nossa felicidade, né? Da felicidade coletiva, né? Que a gente, enquanto uma pessoa não for feliz, eu também não consigo ser. Então, a gente vai em busca disso, e o Espiritismo vai trazendo isso para a gente. Emmanuel, na lição do roteiro, ele vai comentar sobre esse dinamismo e acho que cabe a gente, ao longo dessa palestra, pensar, né? Se a gente é assim, dinâmico na nossa vida religiosa, no nosso dia a dia, junto da nossa família, dos nossos amigos, dentro do nosso trabalho, se a gente consegue levar o evangelho ali em todos os lugares que a gente tem a oportunidade, né? Se a gente vivencia esse evangelho de Jesus. Às vezes a gente fica tão preso aos estudos ali espíritas, né, das obras espíritas, e tem que ser assim também, mas a gente acaba esquecendo do evangelho, o quanto que é importante a gente trazer sempre o evangelho de Jesus para as nossas conversas, para nossa, para, né, para moral, para tudo que a gente tem para adquirir durante a nossa vida e tudo que a gente tem que conquistar e tudo que a gente tem que ajudar as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, logo no comecinho do texto, ele traz assim: desde os primórdios da organização religiosa no mundo, há quem estime a vida contemplativa, absoluta, por introdução imprescindível às alegrias celestiais. Então, Emmanuel já traz que essa ideia do que vai vir pela frente, né, na vida espiritual, ela está ligada àquela contemplação. Então, a gente vai chegar num lugar lindo, verde, com a natureza, a gente vai deitar ali no matinho e vai ouvir as harpas. É o que normalmente a gente vê, assim, né, que as pessoas acreditam no que é eu vou para o céu. Eu vou ficar ali paradinha, só contemplando, né? E a gente pensa, né, que muitas vezes Emmanuel traz também, que a solidão é sinônimo de santidade. E isso vai de desencontro em tudo que a gente aprende no Evangelho. É com o outro, é estando com outras pessoas, é vendo a dor do outro, é aprendendo com o outro. Sempre esse dinamismo entre as pessoas é que a gente está mais próximo ali do reino dos céus. Não que a gente não tenha muitas vezes que parar ali no nosso próprio silêncio, assim como fez Jesus, ou assim como fez Paulo de Tarso. A gente para ali um pouco ali no nosso deserto, né, que a gente escolhe,
tenta se conectar com a gente mesmo, mas o dinamismo acontece quando a gente está com essa troca com as outras pessoas, seja para ajudar, seja para ser ajudado, seja para levar uma palavra, um consolo, seja para a gente ouvir e aprender, né? E normalmente a gente com essa ideia de pensar que é tranquilo, logo no livro de André Luiz ali, né, do Nosso Lar, acho que já dá para ter uma ideia do que é esse dinamismo, mesmo quando a gente desencarna. Então, ele pensando que, bom, agora eu desencarnei, então tá tranquilo, né? E aí ele começa a trabalhar ali, mesmo como enfermeiro e não mais como médico, a observar as pessoas trabalhando, e ele tem essa ideia logo no começo, pensando: nossa, as pessoas trabalham demais, tem muita gente para ajudar, eu não posso ficar parado. E e aí a gente já vê que o trabalho ele vai continuar sempre, né, com a gente. Essa forma de ajudar as outras pessoas, de se melhorar, ela não acaba. A gente vai tendo cada hora um ensinamento para que a gente consiga se mover, né? E hum, se mover, como que eu posso falar? Levando sempre a nossa tendência, né, a chegar perto do que Jesus ensinou, ou de outros espíritos mais evoluídos, né? Aí Emmanuel traz assim: poderá, contudo, o diamante fulgurar no monstruário da beleza, fugindo ao lapidário que lhe apura o valor? Então, é, a inércia, esse só contemplar, esse estar belo e estar perfeito é, em em silêncio ou sem movimento, isso não acontece nem no nosso corpo, né? Apesar da gente usar a palavra equilíbrio muito mal usada aí, né? Da gente pensar que equilíbrio é uma coisa parada, né? A gente traz, por exemplo, termos biológicos sobre a hemodinâmica, né? Que a gente sempre fala. Homeostase, alguma coisa que tem a ver com, apesar da gente estar no chamado equilíbrio, nunca é um equilíbrio, até dentro do nosso corpo, que não se move. Então, sempre tem é, proteínas, canais de cálcio, sempre tem coisas movimentando o nosso corpo, hormônios, para tentar deixar a gente no equilíbrio. Então, não é um equilíbrio estático, não é parado. Nada da nossa vida vai acontecer se a gente estiver ali parado. Tudo acontece nas, nesse dinamismo, né? Nessa mudança, nessa aprendizagem, nessa troca. Tudo isso vai acontecendo enquanto há movimento, né? E Cristo já vem trazer que não adianta ali ter um repouso improdutivo como preparação para o que está por vir ali no céu, né? A gente é pedra bruta, a gente necessita ser lapidado e não adianta estar em forma contemplativa apenas, a gente tem que trabalhar. É o verbo, né? É a ação. Se a gente ficar olhando aquela pedra, a gente não vai conseguir mudar, né? A gente precisa de trabalho ali naquela pedra para lapidar. A gente precisa de ferramenta, a gente precisa de ação, né? Então, isso acontece com a nossa vida também. Não adianta a gente ficar só observando o que está a acontecer e a gente não se movimentar em busca do que a gente acredita, né? E nesse mundo que a gente vive tão acelerado, né? A gente precisa ter esse tempo para refletir, normalmente, né? Mas a gente tem que acreditar que esse tempo para refletir, ele é só um pedacinho do que está por vir, que é o movimento, porque é o movimento que vai definir quem a gente é na nossa vida religiosa, né? É ele que vai mostrar tudo aquilo que os nossos ensinamentos, tudo aquilo que Cristo vem ensinar, aquele pouco que a gente conseguiu interpretar e entender, não vale de nada se tiver só dentro da gente. O quanto é que a gente consegue compreender esses ensinamentos para então levar esses ensinamentos, né, para o nosso dia a dia. É como que a gente se coloca como
benfeitor ali de Cristo, né? Como discípulo de Cristo, muitas vezes, para levar essa palavra para quem necessita. E muitas vezes a gente perde as oportunidades que Deus dá para gente de colocar o evangelho no nosso dia a dia. É aquela palavra amiga naquele momento que a gente se cala, é aquela ação de ajudar aquela pessoa que passou pela nossa frente e deu aquela angústia no nosso peito e a gente falou, não, né, deixa passar, não, hoje eu não posso ajudar, hoje eu tô com pressa, né? Então, são nesses momentos em que o evangelho fala pra gente, dentro da gente, tudo aquilo que a gente aprende no centro espírita, ou aprende lendo a Bíblia, né? Tudo aquilo que a gente aprende tem que ser dinâmico, tem que ser ação. Não adianta eu ficar com tudo aquilo dentro de mim se eu não posso ajudar outras pessoas, né? Não adianta eu ali aplaudir o palestrante sem que aquele conhecimento que aquele palestrante ou que aquela pessoa que parou para conversar com a gente, aquele ancião que falou alguma palavra para a gente, tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente não possa passar pela frente, né? Que a gente comece a assumir, então, uma nova atitude para a gente estar nesse primeiro estágio, né, que Emmanuel traz para a gente, né? Há quem estime a vida contemplativa, né? Mas a vida de verdade mesmo, a gente vai aprender através desse contato com a ação, desse fazer, né? Aí Emmanuel continua: não foge o mestre ao contato com a luta comum. A boa nova em seu coração, em seu verbo e em seus braços é essencialmente dinâmica. Eu achei essa frase muito bonita, né? Porque ele mostra que é a mistura do que há de melhor na gente, né? É o coração, é o verbo e é também, sem esquecer, dos braços. Então, a gente muitas vezes sente, mas a gente não fala, que é o verbo, e a gente muito menos utiliza os nossos braços. A gente fica ali no mundo das ideias e acaba vendo a vida passar. Ou aquele tal do, tô empurrando com a barriga, uma hora vai dar certo. Aquilo, uma hora eu vou ser feliz. Agora eu vou ficar esperando o tempo de eu ajudar aquela outra pessoa que precisa, né? No Evangelho de Lucas, ele já traz, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Às vezes a gente fica nos nossos próprios questionamentos, assim, o que não é errado, né? Da gente perceber como que a gente tá, os nossos sentimentos, mas quando tá muito difícil, quando a gente pensa que as coisas não têm como ficarem boas, tá muito difícil aguentar, quando a gente se entrega ao trabalho com as pessoas que necessitam, a gente percebe o quanto que a gente estava necessitado de tudo aquilo. A gente se coloca, a gente coloca o que há de melhor da gente para o próximo e a gente recebe em troca o melhor que tem no outro. E o outro ali em forma de espírito mais evoluído, daquele irmão que a gente pensava que não tinha nada para aprender, que eu só estou ajudando, daquela troca, daquele sorriso. Então, nos momentos em que a gente se encontra, que é mais difícil, né? Aqueles momentos mais difíceis, são nesses momentos em que a gente pode entender o outro como ali um consolo divino para a nossa dificuldade, né? Falta muitas vezes a gente colocar os olhos, a gente ter a sensibilidade de entender que aquilo que está acontecendo na nossa vida é um carinho de Deus ali para a gente, um aconchego, né? Um acolhimento de Jesus passando a mão assim na nossa cabeça. Muitas vezes esse acolhimento ele pode vir em forma de dor e a gente interpreta essa dor como uma coisa muito ruim. Então é uma doença, é uma tristeza, é uma depressão, tudo aquilo como uma forma ruim. Mas na verdade, esse é o aconchego ali
de Deus mostrando para a gente o quanto que a gente tem de força e a gente mal sabia que a gente tinha essa força, né? A gente pensa que esses momentos difíceis, eles vêm para a gente provar alguma coisa, mas eles vêm como um balanço, assim, como um chacoalhão na nossa vida, para que a gente consiga interpretar o que está acontecendo, não ficar ali na, na inércia, não ficar ali parado esperando a vida acontecer. A gente tem que agir, a gente tem que ter a fé, como diz no Palavras de Vida Eterna, né? A gente tem que ter a fé em obras. Então, não adianta a gente só ter a fé, a gente precisa usar os braços, né? Usar o verbo, agir ali. E aí, quando a gente age, na verdade, a gente vai ao encontro de Jesus, do que Jesus fez, né? Não importa onde ele estivesse, ele estava ali agindo. Emmanuel traz para a gente o seguinte: vai ele mesmo, né, Jesus, ao encontro das necessidades alheias, sem alardear presunção. Ele instrui a alma do povo em pleno campo, dando a entender que todo lugar é sagrado para a divina manifestação. E, como eu disse no começo, às vezes a gente pensa que a divina manifestação ela está presente só dentro dos templos ali que a gente vai ao encontro de Deus, né? Então, a divina manifestação acontece na igreja, acontece no centro espírita, acontece sei lá, no caminho de Santiago, e aí a gente, com o tempo, podemos perceber que a divina manifestação, ela acontece no nosso dia a dia. É uma pessoa que vem conversar com a gente, é ali dentro do nosso trabalho, que a gente tem que dar uma palavra para quem precisa, é ali no semáforo, quando a gente para o carro e a gente vê uma criança pedindo alguma coisa. Essa divina manifestação, ela acontece em todos os lugares. E quando a gente olha toda a caminhada de Jesus, a gente percebia que não tinha o tempo para trabalho. Ah, então agora eu descanso, eu vou para minha casa e amanhã eu penso nisso. Todo tempo é tempo. Se tem um leproso ali na frente dele, não é para deixar para depois. Se tem um amigo precisando de uma palavra, ele não vai deixar para depois, né? É ali na hora. É o que eu tenho de melhor a ser dado para o próximo, né? Então, Cristo, ele ia até o aflito, ele procurava quem sofre para auxiliar, né? Ele não espera o pedido de alguém. Eu estou precisando muito, eu queria muito. Não, ele percebe as necessidades de quem procura ele ou de quem está em volta dele e ele vai atender, né? Quantas e quantas vezes a gente vê alguém sofrendo, né? Algum colega próximo, algum familiar, e aí a um amigo do trabalho, né? E aí a gente se oferece para ajudar. Ou a gente vê a dor da pessoa e fica ali esperando ela pedir, né? O quanto que a gente não seria capaz de mitigar um pouquinho a dor daquela pessoa. Ou o quanto que às vezes a gente não precisa falar nada, a gente é só aquele abraço que acolhe, né? Emmanuel traz, não adota posição especial, a fim de receber os doentes e impressioná-los. Na praça pública, Jesus limpa os leprosos e restaura a visão dos cegos. À beira do lago, entre os pescadores, reergue os paralíticos. Em meio à multidão, ele doutrina entidades da sombra, reequilibrando obsidiados e possessos. Aí Mateus, no capítulo 9, versículo 35, informa que Jesus percorria todas as cidades e as aldeias, ensinando nos templos que encontrava, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades que assediavam o povo. Em ocasião alguma, o encontramos fora de ação. A gente vai ver isso também quando a gente estuda é, a vida de Paulo de Tarso, que passa, né, de um perseguidor para um perseguido, o quanto que esse caminho para encontrar Jesus, o quanto esse caminho para entender todo o cristianismo faz com que ele não pare, né? Tem um momento de parada, e mesmo no momento de parada,
ele encontra Cristo ali. O quanto ele vai levar o evangelho para todas as aldeias, para todas aquelas pessoas que acreditavam em muitos deuses, o quanto ele é insaciável em levar a mensagem de Cristo, o quanto ele teve que trabalhar para mudar a posição dele, né? Não era só nos ensinamentos, ele teve que aprender, ele teve que não, ele não tinha vivido ali junto com Cristo, né, como os outros apóstolos. Então, enquanto ele teve que aprender ali intelectualmente as palavras de Cristo, mas ao mesmo tempo teve que sentir as palavras de Cristo no seu dia a dia, né? Apesar de todos os percalços, apesar de todas as dificuldades que ele vai passando em todas as estradas, caminhando, ele vai cada vez mais ao encontro de Cristo. E o encontro de Cristo é pela ação, né? É mostrando para as outras pessoas o que ele aprendeu. É comum que a gente se esquive, assim, né, do nosso trabalho. A gente fala, não, eu não estou nem perto de Cristo, eu não estou nem perto de Paulo de Tarso. Falta muito para mim, para eu aprender ainda, para que eu possa ajudar outra pessoa, né? Eu não tenho tempo também. Eu precisaria de dinheiro para preparar tudo isso. E aí, com o tempo, eu percebo que não. Eu preciso, essa verdade que está dentro de mim, o quanto eu estou disposto a jogar, assim, para o universo aquilo que eu aprendi, a quem precise, eu posso ensinar, a quem queira me ensinar, eu posso aprender, que essa dinâmica, né, ela aconteça sempre, porque todo mundo que é disposto a oferecer tem o que é necessário, né? O importante mesmo é sempre a gente agir, né? Emmanuel nos diz que Jesus nunca foi encontrado fora de ação. Ele estava sempre operando o bem, porque não havia lugar, tempo ou pessoa que o limitasse, né? E a gente vai, ao longo da nossa vida, criando essas limitações. Eu não posso porque eu estou adoentado, eu não posso porque o meu sofrimento está muito grande e eu não consigo sair daqui da minha casa. Eu não posso porque eu estou num momento muito difícil e eu não vou conseguir ajudar outra pessoa. E aí a gente vai encontrando, é, fica impossível ajudar outra pessoa porque a gente fica mais preso naquilo que a gente acredita, né? Então, todo lugar é sagrado. Não precisa ser espírita dentro do centro espírita, né? Todo lugar ali, a gente pode levar o que a gente aprende no nosso dia a dia, o que a gente teve o privilégio de muitas vezes aprender, e aí a gente pode levar para aquele que não tem o privilégio de estar numa casa espírita, ou de ter pessoas que estudam aquilo há tanto tempo, ou de ter aprendido a mensagem de Jesus, ter lido, né, a mensagem de Jesus, a gente pega esse nosso privilégio e coloca a favor de outra pessoa. E esses privilégios, né, ele também pode vir em forma de dons. Tem pessoas que têm o dom ali de escutar, tem pessoa que tem o dom de estar ali na frente usando as palavras, tem pessoa que tem o dom de fazer uma comida gostosa e levar para aquelas pessoas que necessitam. Tem gente que tem o dom daquele abraço acolhedor, né? Então, a gente tem que utilizar aquilo que Deus entregou para a gente na forma de ajudar outra pessoa, na forma da ação. E a gente pode pensar que é bem pouco aquilo que temos, mas na verdade aquilo pode ser muito para outra pessoa. Aí Emmanuel continua: quando se dirige ao monte ou ao deserto a fim de orar, não é a fuga que pretende, e sim a renovação das energias para poder consagrar-se mais intensamente à atividade. Então, essa ideia de parar um pouco, né, de orar, não é fuga. Na verdade, ela é uma renovação. E essa renovação, a gente adquire onde, né? Normalmente, nos templos religiosos. É a hora que a gente fala, preciso de um tempo, preciso ver uma palestra,
vou ao centro espírita durante o dia de semana tomar um passe, a gente renova nossas energias, né? É, independente do lugar que a gente escolhe, ou das pessoas que a gente escolhe ouvir e tá perto, colocar uma palestra para ouvir no YouTube, né? E, e aí, se a gente fala com sinceridade com Deus, Ele tá ali para ouvir os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, os nossos desafios, quando a gente muitas vezes não sabe o que está faltando ali para que a gente se sinta bem, né? Que a gente está empurrando ali aquela situação, mas a gente pode fechar os olhos e pedir para Deus para que Ele dê os passos, né? Que a gente deve seguir. Como eu posso ajudar quem está ali do meu lado e como eu posso me ajudar. Então a gente precisa desses momentos também, né? E é muito importante que a gente reflita nessa fala de Emmanuel, né? Para que a gente renove as nossas energias. Muitas vezes a gente vai passando um caminhão em cima das coisas que a gente está sentindo, porque a gente está muito atarefado, a gente precisa trabalhar, a gente não tem tempo, e, e a gente esquece que até o mestre necessitava desse tempo, dessa espera, dessa entrega para Deus, né? Nesse momento em que ele precisa dessa renovação de energia. E isso também é um alerta para a gente, que a gente tem que ter esse tempo de parada, de reflexão, né? Para que a gente se renove e aí, renovado das nossas energias, disposto a estar aquele vaso limpo, né? Como Emmanuel traz para a gente também, porque não adianta a luz divina querer entrar dentro, né? Aquela água limpinha divina querer entrar no vaso, sendo que o nosso vaso está sujo ali, seja ele de vinho. E aí, qualquer água limpa naquele vinho não vai ser mais uma água límpida, né? Então, a gente precisa estar renovado, estar limpo, para que a gente consiga receber de fora o melhor, filtrado, assim, bem filtrado, para que a gente possa ajudar as outras pessoas também e consiga ter aquela tal daquela paz interior, né? É a busca daquele sentimento de paz. Eu estou em paz e aí sim eu estou disposta a enxergar o que Deus quer para mim, quem eu posso ajudar, o que eu posso fazer por ele, o que ele pode fazer por mim, né? E Emmanuel continua: certamente, para exaltar os méritos do reino de Deus, não se revela pregoeiro barato da rua, mas afirma-se, invariavelmente, pronto a servir, atencioso, presta assistência à sogra de Pedro e visita afetuosamente a casa de Levi, o publicano, que lhe oferece um banquete. Então é importante que a gente esteja disposto, né, para o serviço, né? Que a gente tenha a postura de reconhecer e entenda o trabalho que muitas vezes nos aguarda. A gente precisa antecipar esse trabalho. Não adianta a gente ficar esperando ali que o trabalho chegue para a gente, né? Assim como Jesus fazia, a gente vai em busca daquilo, a gente procura o trabalho. Então, quando não vem o trabalho até a gente, é mais fácil parar e falar, bom, então agora que está tranquilo, eu fico aqui quietinho, vou só esperando, e quando aparecer aquele momento, daí eu volto a falar, daí eu volto a pensar em Deus, no Evangelho, na moral. Por enquanto, eu fico aqui em casa quietinho, só esperando. Emmanuel traz, não impõe condições para o desempenho da missão de bondade que o retém ao lado das criaturas. Essas condições que Emmanuel traz aqui para a gente, normalmente é o que eu havia comentado anteriormente, que é as condições perfeitas para que eu faça um trabalho perfeito, aí sim eu vou ser uma discípula de Cristo, né? Aí sim eu posso fazer. Quando eu tiver bem de dinheiro, eu posso ajudar muita gente. Quando eu tiver bem de saúde, eu posso sair para andar e ajudar mais pessoas ainda. O problema é que agora, como eu não estou, eu não posso ajudar ninguém. E aí, Emmanuel já traz, não imponha você a condição de que você pode ajudar. Quantos que a gente viu, né, até o próprio Chico Xavier,
porque muitas vezes doente estava ali psicografando. Muitas vezes aquela saúde perfeita não estava ali presente para ele, e aí ele se colocava ao trabalho, né? Emmanuel traz, não use roupagem especial para atender como Maria de Magdala não usava, né? Jesus não usa roupagens especiais para entender com Maria de Magdala, nem se enclausura em preconceitos de religião ou de raça para deixar de atender aos doentes e infelizes. O quanto que a gente vai se limitando, né, dentro, muitas vezes até da própria religião, e aí a gente acaba deixando as pessoas que estão ali de fora necessitadas de auxílio. Eu lembro muitas vezes em que a gente ia fazer trabalhos de entregar sopa, assim mesmo nas ruas, aqui de Osasco, e, e aí aquela pessoa falava assim, você é pastora da igreja, né? Porque eu preciso de uma palavra. E aí, para que eu ia falar que não, eu não era pastora de igreja, ou não, não falo sobre isso, não, né? A gente para ali para entregar uma sopa, um alimento, e o que a pessoa muitas vezes quer é uma palavra. Não importa, né? Despida ali de preconceitos ou de qualquer coisa. Às vezes, se eu falasse que eu sou do centro espírita, a pessoa não ia me ouvir, né? Então, despida de preconceitos de religião, de raça ou de qualquer coisa, a gente tem que estar disposta a ensinar ali o que a gente já teve, né, como eu disse, o privilégio de aprender. Eu sou professora universitária, né? E muitas vezes eu vejo, dentro da faculdade de medicina mesmo, pessoas que estão passando por muitas dificuldades. São meus alunos ali, né? Eles têm polos, assim, de psicologia para ir atrás, mas, na verdade, eles vêm conversar ali, professora, no intervalo, eu posso dar uma conversinha com a senhora? Daí eu, pode sim. E aí, eles vêm conversar sobre assuntos tão importantes, assim, muitos deles, assim, muitos dos meus alunos já tiveram ações suicidas. E aí você pensa, nossa, são pessoas de 19, 20 anos que estão ali se sentindo sozinhas, estão ali se sentindo desamparadas, né? E o mínimo que eu puder ser ali um caminho do mundo espiritual para falar com aquela pessoa, para aconselhar, para brincar, para estar junto, para dar uma palavra de carinho ou só para ouvir, né? Que eu seja esse instrumento. Eu sou professora, eu posso ser esse instrumento, mas aí você que é palestrante, você pode ser um instrumento. Você que é aquela pessoa que anda muito pelas ruas para, por exemplo, pegar o seu ônibus e ali você está no ponto de ônibus e tem pessoas falando com você, ou alguém que senta do seu lado ali no metrô, ou você que atua na agricultura e tem um monte de gente trabalhando com você. Cada pessoa que tem ali a sua profissão, ela pode estar disposta a ouvir outra pessoa, né? Ela pode estar disposta a ser esse instrumento do plano espiritual para que ajude quem está ali do lado, né? Basta a gente querer abrir essa janela, porque muitas vezes a gente se sente imperfeito, né? Eu sou tão imperfeita, como que eu posso ajudar alguém que está me perguntando isso? Mas a gente esquece que tem todo ali um plano espiritual nos auxiliando, nos acompanhando. Nunca pensei, por exemplo, que eu fosse estar aqui conversando com vocês, alguém me chamar para falar um domingo de manhã sobre Cristo. Ainda nem me sinto preparada para isso. Mas o que que importa? O que importa é que o chamado veio e aí a gente fala, eu vou me preparar o melhor possível para atender esse chamado. E vou falar para vocês, na maioria das vezes, esse chamado vem quando a gente fala assim, eu não sou capaz de fazer isso. Diante da vida que me pega, diante dos acontecimentos que estão na minha vida. Eu jamais seria capaz de abrir a câmera no domingo e não chorar e não estar desesperada ou alguma coisa assim. Ninguém sabe a dor de quem está falando. E mesmo assim, Deus põe a gente né, ali exposta para mostrar o que a gente tem de melhor. Graças a Deus, graças aos espíritos
consoladores que estão perto da gente, que há esse dinamismo, há essa troca, em que a gente se sente mais forte, a gente ganha energia, a gente pensa, apesar de eu não saber muito, apesar de eu não estar com energia para isso, algo dentro de mim, né, essa tal da centelha divina, me faz querer ser feliz, me faz querer ser forte, me faz querer ajudar quem está próximo de mim, né? Então, Jesus não impõe condições nenhuma para o desempenho de missões. Não importa. Se ele te chamou, é porque você tem o que ele precisa, né? A gente tem essa ajuda incondicional, a gente tem que ser humilde o suficiente, com uma postura simples, para que a gente veja o desconforto do outro e não se sinta na inércia. É impossível ser feliz e a outra pessoa que está do nosso lado não ser feliz, né? Aí Emmanuel traz, seja onde for, sem subestimar os valores do céu, ajuda, esclarece, ampara e salva. Com o Evangelho, institui-se entre os homens o culto da verdadeira fraternidade. O poder do divino não permanece encerrado na simbologia dos templos de pedra. Liberta-se, volta-se para a esfera pública, marcha ao encontro da necessidade e da ignorância, da dor e da miséria. Abraça aqueles que são desaventurados e levanta os caídos. Então, cada um tem a sua tarefa diante da vida, né? E as tarefas, elas são muitas. A gente se coloca no caminho, né? A gente busca formas de praticar o bem e divulgar o evangelho assim que permitido, assim que é aberto aquela brecha, a gente mostra ali um pouquinho do que a gente tem de luz dentro da gente, né? A gente não pode deixar se limitar pelas imperfeições que aparecem no caminho. A gente recorda de todos os exemplos que a gente aprendeu e de todos os livros, né? E principalmente os romances ali que vão mostrando para a gente todas aquelas passagens, aquelas aquelas dificuldades que todos aqueles personagens enfrentaram, e mesmo assim tinham a força, uma força interior. A gente não imagina a força interior que temos. A gente nasceu para ser feliz. Fazer essa mudança de comportamento, a gente tem que fazer onde a gente estiver. Onde for chamado, a gente tem que estar. A gente não é Jesus, mas nós somos os instrumentos dele para que a gente possa começar. Não adianta a gente esperar para começar. Eu vou esperar melhorar o meu entendimento, eu vou esperar para estudar tudo aquele texto, eu vou esperar para ter mais condições financeiras para ajudar. Não adianta a gente esperar. Muitas vezes a gente vê nos centros espíritas que fazem cesta básica, as pessoas que montam a cesta básica demoram muito naquele trabalho, né? E aí a pessoa não comprou aqueles alimentos porque ela não tem condições. Mas não importa, se ninguém para montar a cesta básica, aquilo também não faria nenhum sentido. Sem ter gente para entregar aquela cesta básica, aquilo também não faria sentido. Então, muitas vezes a gente se para no bem material, mas aquele afeto em estar ali presente, em estar ouvindo, em montar as cestas, ir ao encontro daqueles necessitados, aquilo muitas vezes ajuda muito mais, né? Aquela pessoa que está ali na frente do centro, e eu lembro de todos os centros espíritas que eu fui e que tinha aquela pessoa na frente para amparar. Está precisando de ajuda? Bem-vindo, seja bem-vindo. Em que você já se sente amparada ali, você já se sente no lugar certo. Aquela pessoa faz toda a diferença, assim como faz toda a diferença o palestrante que está ali na frente, o médium que vai te dar passe depois. Cada um está ali com o seu dom, mostrando o de melhor que pode fazer, o trabalho que pode realizar em nome de Jesus, né? Não adianta a gente guardar o que a gente aprende só para nós mesmos. A gente tem que servir à fraternidade, aquilo que está em volta da gente tem que estar muito bom, assim como aquilo que está dentro da gente tem que estar sempre em busca do que é muito bom.
Então é isso. Eu agradeço muito vocês por estarem me ouvindo. Espero que essa força que tem dentro da gente e que está, às vezes, escondida ali, que ela possa, nesse domingo, assim, né, ser reavivada, que a gente possa não ficar na inércia e agir ali aquilo que a gente está esperando para agir, aquilo que a gente está esperando para ser feliz, aquele caminho novo que a gente pensa, ai, mas esse caminho aqui, na verdade, é um caminho que sai fora do que eu imaginava. Não importa. Se aquilo te leva à felicidade, se aquilo te leva em busca, né, de, de amor, de esperança, de da centelha divina, a gente vai nesse caminho mesmo, porque muitas vezes aquele caminho reto que o trem está passando e você pensa que é só aquele caminho que dá certo, ele que leva ao abismo. São os caminhos que estão ali, né, no caminho, e aí a gente toma aquela outra via, e aquela outra via que vai te levar para a felicidade. Não adianta olhar o mundo do outro e acreditar que aquele mundo do outro é o nosso mundo, né, ideal. A gente tem que seguir essa essa oportunidade que Deus deu para a gente dessa reencarnação e que a gente possa fazer dessa reencarnação o nosso melhor modo de agir. Que Deus possa falar, os nossos amigos espirituais possam sussurrar no nosso ouvido o caminho a ser seguido e como a gente pode auxiliar aquele que está à nossa volta, que a gente seja instrumento. Um beijo. Nossa, Thaís, que profundo. Você foi